Vitor Hugo, como você consegue falar para 500, 1.000, 2.000, 4.000 pessoas, mantendo a naturalidade e a atenção de todos durante uma palestra, durante um treinamento? No vídeo de hoje, eu vou entregar as ferramentas práticas que eu aplico há mais de 15 anos, realizando palestras, mas não só para essa quantidade de público, para pequenos grupos também, 15, 20, 30, porque este vídeo é para você que se comunica diariamente, um médico, um advogado, um arquiteto, um líder, um gerente, um vendedor. Todos nós estamos comunicando diariamente. A primeira ferramenta prática que eu quero passar para você é a adaptabilidade. A gente precisa se adaptar a cada situação e principalmente a cada público. Imagina, eu subo no palco, tem lá 2.000 pessoas. Ali naquele público eu tenho várias pessoas de várias culturas, de vários pensamentos. Então a minha comunicação ela precisa ser adaptada para diferentes públicos. Vitor Hugo, mas como que você consegue? Olha só a pergunta que eu recebo muito. Vitor Hugo, como que você consegue? Então tem 1.000 pessoas e você consegue mandar a mensagem, chega numa pessoa que é operacional e no líder da empresa, por exemplo. É que a minha comunicação ela é acessível, de uma forma que todos compreendem o que eu estou falando e como eu passo a minha comunicação, a minha mensagem. E nem sempre a minha mensagem são apenas palavras, como eu movimento, como eu gesticulo, como eu olho. Então, anote aí no seu caderno, a adaptabilidade. Você precisa se adaptar a cada público. Porque quando você chega e você tem um consultório médico, por exemplo, chega uma pessoa, você recebe aquela pessoa, você tem uma metodologia. Só que aquela pessoa tem várias crenças, tem várias coisas que ela acredita, tem uma cultura e que você precisa adaptar a sua comunicação para conversar com essa pessoa. Da mesma forma, quando você está no palco falando para 50 pessoas, você precisa olhar e dividir este público em blocos. É exatamente o que eu faço. Quando eu subo, eu consigo dividir. Então, vou te dar um exemplo prático. Imagina uma travessa de um bolo. Eu divido em 4 partes, no qual eu preciso preencher este palco, preencher a minha mensagem. Minha mensagem ela precisa chegar nessas 4 fatias de público. Porque senão a pessoa que está lá no fundo do meu lado direito, ela não consegue captar o que eu estou falando, se eu falo só para quem está na minha frente. Então a minha linguagem corporal é o segundo ponto que eu quero que você anote. Linguagem corporal, você precisa se movimentar durante uma apresentação. Por isso que quando você vê os vídeos nas minhas redes sociais, você consegue ver que eu caminho muito no meio do público. Quando não tem a possibilidade de caminhar no meio do público, eu caminho muito no palco. Vitor Hugo, eu tenho um púlpito ali na frente, o que eu vou fazer? Você precisa virar e dar a sua mensagem em 4 partes. Divida como se fosse uma fatia. Imagine na sua cabeça que são fatias que você precisa conectar com aquela pessoa que está desse lado esquerdo, essa pessoa que está neste ângulo, a pessoa que está na frente. Eu vejo muitos oradores, muitos líderes, quando tem a oportunidade de falar em uma convenção, em um treinamento, ele sobe lá no palco e fala apenas frente. Ele está falando, está falando, está falando, está falando. Talvez a mensagem dele é incrível, geralmente é, porque ele está ali naquele papel, ele está ali naquela função. Só que ele não consegue conectar com a pessoa que está aqui. Então, veja bem como você transita, como está a sua linguagem corporal. Primeiro ponto, adaptabilidade. Segundo, linguagem corporal. O terceiro ponto, entonação. Como você aumenta o tom da sua voz e como você diminui. Isso gera uma conexão com o público. Porque eu posso ter uma voz maravilhosa e ficar assim falando durante muito tempo. Você não aguenta escutar a minha voz durante muito tempo nesse formato. Eu subo lá no palco e faço uma palestra de 1h30, 1h10, 1h20 para uma empresa. Eu subo, eu preciso ter a minha entonação variada, que é o que a gente chama de senoide. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a senoide. Então eu preciso, em determinado momento, diminuir o tom da minha voz.
diminuir a entonação, diminuir o ritmo. Isso faz com que eu consiga a atenção das pessoas. Quando eu diminuo o tom da minha voz, eu tranquilizo. Da mesma forma, quando eu quero acelerar uma informação, eu falo mais acelerado, eu aumento o tom e acelero o ritmo, eu dou velocidade na minha voz. Quando eu estou falando no palco e faço um pitch ou faço um convite, assim, você quer participar de uma mentoria? Venha comigo. Quando eu falo venha comigo, eu aumento o tom da minha voz e também eu caminho no palco, mostrando que venha comigo, eu estou andando. Isso tudo é linguagem não verbal. O seu corpo ele transmite uma mensagem. Isso faz com que eu, num público de 1000 pessoas, onde eu dividi na minha cabeça em 4 partes, em blocos diferentes, em fatias, eu consigo me conectar com a pessoa deste lado. Da mesma forma que eu estou deste lado do palco, eu viro o meu corpo, meu tronco, e viro para aquele outro lado. E aí, um ponto importante, que eu quero que você anote, o próximo passo, a próxima ferramenta. Eu pergunto nomes. Sempre eu pergunto nomes. Qual é o seu nome? Ah, João. João, tudo bem? Então eu perguntei para o João está na minha esquerda. Quando eu transito no palco, eu viro para o lado direito, que eu estou falando algum conteúdo aqui, eu viro e falo assim, João, você concorda com isso? Levante a sua mão. E o João levanta. Veja, eu estou de um lado do palco, mas eu consigo me conectar com a pessoa do outro lado. E no meio eu tenho muitas pessoas que estão prestando atenção na minha mensagem. O preenchimento do palco, ele é muito importante. Mas eu tenho um palco de 2 metros. Tudo bem, preencha esse palco. Você está em uma reunião, você pode ter um argumento incrível, você pode ter, mas se você sentar e só falar com uma pessoa, existem outras pessoas. Então a gente precisa abrir o campo de visão, a posição dos pés, a posição do corpo, das mãos, para você conseguir conectar. Veja, tudo isso é muita prática. Eu não aprendi isso em um livro, eu não aprendi isso em uma pessoa que chegou e falou assim, Vitor, é assim. Eu fui vendo vários modelos, eu fui estudando ao longo do tempo e principalmente testando. O que eu estou mostrando, passando para vocês é justamente isso. São 15 anos de prática, mais de 15, 18 anos de prática diária, que eu subo no palco, que eu me conecto. Quando eu aprendo uma ferramenta nova, que eu coloco no vídeo, que eu vejo um orador, alguém que fala, que aplicou uma ferramenta nova, eu pego essa ferramenta, saio. Quando eu vou tomar um café, eu já aplico. Opa, deixa eu ver aqui se faz sentido. E é exatamente isso que eu te convido para fazer. Para você sair deste vídeo, aprender. Aprender o quê? Eu preciso me adaptar de acordo com cada público. Eu preciso melhorar a minha linguagem, como eu estou me comunicando. Será que eu, em um churrasco, em um almoço, um jantar, eu converso apenas com uma pessoa, fico olhando só para uma pessoa, sabendo que tem outras 5, que essas pessoas elas vão distanciar? Isso passa uma imagem de que, de repente, você é um pouco grosso, arrogante, enfim. E que não é de verdade isso. Às vezes você é uma pessoa maravilhosa e que tem muito legal para bater papo. Só que quando você passa essa mensagem, é o que transmite para as pessoas. Fique atento a esses pontos. O olhar, veja, o teu olhar ele diz muito. Quando você chega e pergunta o nome da pessoa, ou qual é o seu nome? Se a pessoa ela gosta de falar o nome dela, você chama ela pelo nome, você dá atenção para ela. E o último ponto que eu quero que você anote, pratique, é o estar presente. Eu posso chegar em uma palestra onde tem muitas pessoas, só que se minha cabeça não está ali, eu não consigo me conectar com o público. Então, eu vivencio aquele momento, por mais de repente que a ansiedade, o que será que as pessoas vão achar? Será que eu vou fechar esse negócio? Será que eu vou fechar essa consulta? Você fica de repente preocupado com o que vai acontecer e esquece o que tem que ser feito. Se eu posso deixar uma dica prática para você de comunicação e de oratória, olhe para a pessoa que você está conversando. Entenda que essa pessoa tem um coração e um cérebro e que eles conversam. Se você consegue, de certa forma, transmitir uma mensagem, que essa mensagem toque o coração dessa pessoa e que ela consegue, de forma racional,
entendeu o que você falou, tocou ela no emocional, a magia acontece. É a conexão mente e coração. Por isso que quando a gente vê pessoas que são muito boas em comunicação, a gente fica ali nas redes sociais acompanhando, fica ouvindo. Por quê? Porque essas pessoas entenderam o poder da oratória, o poder da comunicação, o poder da persuasão. E isso faz com que essas pessoas transmitem as mensagens. Este vídeo, no início, e eu falo assim, olha, quando eu mostro 500, 1.000, 2.000, 4.000 pessoas, eu fazendo palestra para essa quantidade de pessoas, automaticamente o seu cérebro, ele responde o seguinte, poxa, ele fala para muitas pessoas. Quando eu falo para você, olha que interessante, há 15, 18 anos eu faço palestras, treinamentos, o seu cérebro, ele entende e já manda um recado para vocês, opa, ele é autoridade no que ele está falando. Eu tenho a capa dos meus 5 livros aqui. Quando eu presenteio a pessoa com um livro e falo, eu tenho um livro, o seu cérebro ele já responde algo, que é o que a gente chama de gatilhos mentais. Que eu já gravei vídeos também no canal sobre gatilhos mentais. Que tem um livro baseado nisso, que chama As Armas da Persuasão. Eu te convido a procurar, a estudar. Se você quer aprender mais sobre comunicação, sobre oratória, sobre gestão, sobre como você se comunica com as pessoas, mande uma mensagem aqui, clique no link abaixo, baixe gratuitamente este livro que tem 100 ferramentas práticas para você aplicar. Veja que está na capa deste livro, um guia para a vida pessoal e profissional. A capa deste livro já tem 100 estratégias práticas de comunicação, um guia para a vida pessoal e profissional. Vitor Hugo, então a comunicação não é só para o meu lado profissional? Claro que não. A partir do momento que você consegue comunicar com mais facilidade, você tem menos estresse dentro da sua casa, você tem menos ruído de comunicação com a sua esposa, com o seu marido. E automaticamente, quando você traz para o lado profissional, você consegue performar mais, você consegue vender mais. Se você aprende uma ferramenta, uma estratégia igual essa que eu estou passando para você, de como conectar, de como manter a atenção das pessoas, para 500, 1.000, 2.000 pessoas, ou 5 pessoas, ou 2 pessoas, você consegue entender, opa, então eu preciso me adaptar à comunicação, eu preciso adaptar a minha comunicação, eu preciso preencher o espaço, olhar este público como se fossem 4 fatias de blocos de públicos, e aí eu preciso manter a minha linguagem corporal deste lado, sem esquecer aquele outro lado. Isso eu falo para você num palco para 1.000 pessoas, como eu falo para você sentado aqui na mesa, com 4 pessoas. Essa mesa aqui para 4 lugares. Quando chega alguém aqui e senta, eu converso com a pessoa aqui, aí eu viro, converso aqui, eu converso com a pessoa que está do lado. Veja, olha só a minha linguagem. Aí eu estou aqui, eu estou me comunicando com a pessoa, eu convido a pessoa para vir participar de um churrasco, de um almoço, de um jantar, tomar um vinho, tomar um café. Eu convido a pessoa aqui, aí eu converso. Mas em determinado momento eu tenho que pegar o café e escutar o que a pessoa está falando. A escuta ativa. Diminuir o meu tom. Diminuir a velocidade da minha respiração e até a velocidade das minhas palavras para entender melhor o que eu estou falando aqui às pessoas. Quando eu gravo vídeo aqui para o YouTube, geralmente eu sou mais acelerado, eu falo dessa forma, porque eu entendo como funcionam as plataformas. E eu preciso transmitir essa mensagem em uma entonação mais elevada, um ritmo mais rápido e a minha presença mais impactante, para manter a atenção sua até o final do vídeo e conseguir transmitir de fato a mensagem. Porque se eu falo assim para você desse jeito, você chega no começo do vídeo e você se desconecta. Você concorda comigo? Se no vídeo é assim, no palco também é assim. As pessoas sentem o quê? A sua energia. Como está a sua energia transmitindo a sua mensagem? Seu produto, sua solução? Eu recebo empresários que chegam e falam assim, Vitor Hugo, eu não consigo vender, eu não estou vendendo, eu não estou conseguindo resultados. Aí eu olho para a pessoa tem ali energia lá embaixo. Energia, eu falo, primeiro ponto,
fisiologia muda. Tony Robbins fala isso. Sua fisiologia muda o seu comportamento, a sua energia, o seu estado emocional. Tudo vai ser pelo estado emocional. Como você está emocionalmente? Claro, se você está mais assim, conversando, você vai se conectar, você vai diminuir o tom, senão vai até incomodar os vizinhos de repente. Espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, comente aqui abaixo qual estratégia que você vai aplicar hoje. É adaptabilidade? É a linguagem corporal? É a entonação? É o ritmo que você fala? Que ficha que caiu? Que você quando olha fala para o coração, para o cérebro? E que todos nós temos o coração e o cérebro. Então quando você olha para as pessoas, independente da classe social, independente do que faz, você está comunicando para essa pessoa, no coração dessa pessoa e no cérebro dessa pessoa. Uma mensagem emocional e uma mensagem racional? Comente aqui abaixo. Aliás, baixe o seu livro gratuito para eu te mandar. E se você quer participar de alguma das nossas plataformas, Oratória 365, no qual você precisa de 8, 10 minutos todos os dias para assistir as aulas e melhorar a sua comunicação, está o link aqui abaixo também. Caso você quer ser nosso mentorado individual, a gente dá exclusividade, a gente tem uma equipe para isso. Eu vou conversar com você, vou entender o seu negócio. Se você quer ser palestrante, eu vou te formar. Mas não vou te formar com algo teórico, não. Eu vou te formar com algo que eu vivo há mais de 15 anos. Os links estão abaixo e até o próximo vídeo.